Olá, alunos do nono ano, eu sou o professor Luciano Nascimento e nós estamos começando mais uma videoaula de língua portuguesa. Então sejam todos muito bem-vindos e vamos dar início ao nosso conteúdo. Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre poemas. Nas duas aulas anteriores nós estudamos o gênero poema protesto. E nessa aula nós vamos ver um elemento importante que está presente tanto nos poemas protesto quanto em outros poemas de modo geral. Esse elemento é a métrica, né? E nós já vamos nos aprofundar nesse conceito. No ano passado, no oitavo ano, vocês estudaram a rima. E viram que a rima é aquele som que se repete geralmente no final de cada verso. Aquele som que se repete criando um ritmo, uma melodia, uma espécie de melodia. A métrica está relacionada ao tamanho dos versos. E para a gente chegar a essa medida, nós precisamos contar as sílabas poéticas. E é isso que nós vamos trabalhar na aula de hoje, certo, gente? Então, a métrica está relacionada ao tamanho do poema, e ao tamanho dos versos. E nós chegamos a uma conclusão, a uma classificação desse tamanho através da contagem das sílabas poéticas. Então, eu vou compartilhar agora com vocês a tela e nós vamos fazer isso na prática. Vamos pegar o poema Bomba Suja que vocês estudaram nas aulas anteriores e vamos fazer a separação das sílabas poéticas, a contagem delas e classificar esse poema. Então, gente, eu estou aqui com algumas estrofes do poema Bomba Suja. Então, vamos analisar aqui os versos para a gente entender melhor esse conceito de métrica e como acontece a contagem das sílabas poéticas. Se nós fôssemos separar as sílabas aqui, de acordo com a separação gramatical, como que nós faríamos essa separação? Faríamos assim, né? Ó. Em, que temos uma, outra sílaba, outra sílaba, aqui já teríamos outra, aqui teríamos outra, aí teríamos aqui assim, o, e, poesia. Né? Teríamos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sílabas. Se nós fôssemos separar essas sílabas de acordo com a classificação gramatical, de acordo com a separação gramatical. Mas nós estamos falando de sílabas poéticas, porque isso aqui é um poema. Então, essa contagem ela não acontece da mesma maneira. Nós fazemos a contagem das sílabas poéticas somente até a última sílaba tônica. Qual é o que é uma sílaba tônica? Sílaba tônica é aquela sílaba mais forte da palavra. Então, nós vamos refazer aqui. Então, gente, agora eu separei as sílabas aqui de acordo com as sílabas poéticas e não de acordo com a separação gramatical. Então, vamos analisar para a gente perceber as diferenças. Ó. Percebam que eu separei da seguinte maneira. Ó. Na, poé. Vejam que aqui ó, já tenho a primeira diferença. Eu juntei numa mesma sílaba o O e o E. E aqui ó, eu grifei esse A. E eu já vou explicar por quê. Ó. Então, eu conto da seguinte forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu digo que aqui, nesse verso, eu tenho 7 sílabas poéticas. Por quê? Porque quando eu vou contar sílabas poéticas, eu só conto como sendo uma sílaba até a última sílaba tônica da palavra, da última palavra. Então, qual é a última sílaba tônica aqui? Ó? Poesia. O zi é a sílaba tônica mais forte, a última. Então, eu paro a contagem aqui, ó. E esse A eu descarto. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, eu digo que eu tenho 7 sílabas poéticas, porque eu paro aqui no si. Agora vamos observar os próximos versos, para a gente ver se esse padrão de 7 sílabas poéticas se repete aqui nesse poema. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, ó, a última sílaba tônica, o ré, de diarreia. Na outra, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parei aqui, ó. A última sílaba tônica, ó, fri, de fria. Então, eu já descarto o A. Aqui também, ó. 1, 2, 3, 4. E aqui, vocês vão observar que há uma pequena diferença. Por quê? Quando eu estou contando sílabas poéticas e eu tenho uma palavra, como no caso aqui da palavra que termina com uma vogal, e aí e a próxima palavra também começa com uma vogal, como é o caso da palavra ela, eu junto essas duas vogais em uma única sílaba. Então, o que e o E, eles vão ficar juntos em uma única sílaba. Aí eu continuo. Então, vamos contar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, que é a última sílaba tônica aqui, ó, o mei, de semeia. Então, aqui vai ser a última sílaba tônica, e eu também tenho 7 sílabas poéticas aqui. Então, como esse poema, ele possui, cada um dos seus versos possui 7 sílabas poéticas, eu posso dizer que eu tenho aqui versos heptassílabos, ou como eles são mais frequentemente chamados de redondilhas maiores. Então, gente, de acordo com a classificação, de acordo com a quantidade de sílabas poéticas, essa classificação ela vai mudar. Se o poema tiver 6 sílabas poéticas, 5, 10, 12, eu vou atribuir uma classificação diferente de acordo com essa classificação, que é o que nós vamos ver agora na próxima tela. Que agora eu peço que vocês deem atenção a esse quadro lilás que tem aí na apostila de vocês. Na apostila não, na folha que vocês receberam. Então, ele diz assim, ó, os versos são classificados conforme o número de sílabas poéticas. Ou seja, como nós vimos no exemplo anterior, de acordo com o número de sílabas poéticas, esses versos eles vão receber uma classificação. Então, quando os versos possuem apenas uma sílaba poética, nós dizemos que é um verso monossílabo. Quando tem 2, dissílabo. Quando tem 3, trissílabo. Quando tem 4, tetrassílabos. Quando tem 5, pentassílabos, ou também, como é mais conhecido, redondilha menor. Quando tem 6 sílabas, nós dizemos que ele é hexassílabo. Quando tem 7, nós podemos chamar de heptassílabos ou redondilha maior, como é mais comum ser chamado. Eles podem ser também octassílabos, quando tem 8 sílabas poéticas. Podem ser eneassílabos, quando tem 9 sílabas poéticas. Pode ser decassílabo, quando tem 10 sílabas poéticas. Pode ser endecassílabo, quando tem 11 sílabas poéticas. E pode ser também dodecassílabo ou alexandrino, quando tem 12 sílabas poéticas. Certo, gente? Essa é a classificação dos versos. Quando eu tenho um poema em que os versos não seguem um padrão fixo de versificação, por exemplo, quando eu tenho um verso com 6 sílabas poéticas, outro verso com 7 sílabas poéticas, no mesmo poema, eu digo que esse poema ele apresenta versos livres, porque ele não segue um padrão, a métrica não segue um padrão, né, que me permita classificar como um poema decassílabo, ou uma redondilha maior, ou uma redondilha menor, certo? Entenderam? Então, gente, essa foi nossa videoaula de hoje. O conteúdo é basicamente esse, de métrica. É um conteúdo
pouco mais complicado, porque você precisa contar as sílabas, mas é um assunto que é muito importante para que vocês entendam como funciona essa dinâmica dos poemas, que vocês percebam que os poemas eles são construídos de modo muito cuidadoso, há um trabalho muito minimalista, né, com o uso das palavras, né? Tudo é pensado para que aquele objetivo seja atingido, a rima, a métrica. Então, há todo um trabalho cuidadoso do poeta quando ele vai criar esses poemas. E isso é importante que nós tenhamos consciência. Esse é o objetivo principal da aula de hoje, que vocês entendam como funciona esse processo de criação dos poemas e um processo consciente, um processo cuidadoso, bem trabalhado. Ok, pessoal? Então, nós vamos ficando por aqui com a aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar no privado. Sempre nas terças-feiras, a terceira aula, e nas quintas-feiras, a segunda aula, tá certo? Então, um abraço a todos e até a próxima videoaula.